Obama in me. The hood won't pop, hip hop wanna see the common in me. And since it's a senseless contradiction, I end up a misfit trying to fit in. Welcome to Inspire Athletes All-Star Workshop. Sou Thiago da Silva, um dos fundadores da Inspire Athletes, um programa esportivo de futebol americano para jovens brasileiros em áreas de risco, e também sou um dos coordenadores desse evento. Vamos fazer um walkthrough dos drills que serão executados. Nessa primeira etapa aqui, a oficina educacional, nós temos a zona A, Offensive Lineman against Defensive Lineman, o que nós chamamos de Trench Progression. Essa progressão crescente mostra como é que nós podemos atingir o desempenho desejado na linha, revendo alguns princípios fundamentais, começando agora com a primeira, que é a stance. Uma boa stance, ou uma boa base, ela vem de um conjunto de coisas que faz parte de um checklist. Esse mesmo checklist, de que eu vou narrar e explicar um pouquinho agora, são itens que eu peço que todos os coaches que vão coordenar esse drill especificamente colocam na prática nesse drill no dia do evento. Começamos com a abertura dos pés. A abertura dos pés precisa estar na largura dos ombros. Depois nós vamos ver sobre os próprios pés, que precisam estar apontando para frente. É possível que ele tenha meio passo para frente, como nós estamos vendo essa imagem aqui agora. Os bicos não estão 100% alinhados, mas também não temos uma diferença que é praticamente um passo para frente. O braço aqui está esticado por completo, com todos os dedos da mão expostos no chão, ele não tem o punho fechado. O seu quadril, ele poderia estar um pouquinho mais embaixo, mas nós temos aqui o início de uma costa reta. E quando falamos de uma costa reta, o peito estufado, orgulhoso, nós chamamos de proud chest, a cabeça está erguida, cabeça para cima, e o quadril embaixo. Isso cria uma costa reta. Toda a força que o OL vai precisar usar, ela vem lá de baixo, ela vem das pernas, do seu quadril e do seu lombar. Muitas vezes nós vemos um OL no first down, ele está perfeito igual está nessa imagem, mas terceiro, quarto down, ou mais tarde na campanha, ou mais tarde no jogo, iniciando o quarto tempo, ele já começa a quebrar essa disciplina. E o que nós precisamos implantar de vez é que o OL, ele tem esses itens que ele precisa ter sempre, que é a largura dos pés, a abertura dos pés na largura dos ombros, a mão no chão, todos os dedos expostos, a costa reta, quadril baixa, cabeça levantada e todo o seu peso colocado no seu calcanhar. Nesse momento da progressão, que nós estamos falando sobre a forma de base, the stance, na linha, nos trenches, nós vamos avaliar alguns erros que acontecem com muita frequência. Primeiro, o OL, ele mudou a sua posição, ele mudou a sua postura por completa. O quadril dele não está lá embaixo como deveria. Isso vai impedir que ele tenha maior força na sua explosão, na sua saída. Ele também mudou a sua mão. Se você perceber que ele estava com a mão aberta, de repente ele fechou o punho. Nós não queremos isso. Queremos que ele fique com os dedos todos no chão. Quando ele subir, ele vai ter que posicionar sua mão aberta no peito do DL ou na ombreira, e isso causa um atraso físico na sua coordenação de estar com o punho fechado. Ele não vai dar porrada em ninguém, então não precisa estar com o punho fechado. Seguindo adiante, o OL próximo, ele está com a cabeça abaixada. Também nós não queremos isso. Todos os OLs precisam estar iguais em todos os downs. Não queremos apresentar quem é o OL que está mais cansado, e isso é evidente. Quando ele começa a quebrar a disciplina, você começa a quebrar o padrão, você começa a expor o olho fraco na linha. O DL aqui, ele está ok, exceto que a sua mão direita está muito para frente. Ele deve estar com essa mão para trás, do lado do quadril, pronto para atacar com ela, usando ela para fazer um manchado. Aqui nós voltamos com o OL se posicionando mais correto, mais na sua forma original. O quadril desceu, a sua mão esquerda está no joelho esquerdo. Ele não está descansando, como nós vamos ver daqui a pouquinho, um outro OL que está descansando o seu braço no joelho. A mão está esticada, os dedos estão no chão. O DL, ele continua
ele continua com o seu braço muito para frente. Mas olha novamente para a linha ofensiva. Ela está mais simétrica dessa vez. Aproveitando aqui que já estamos pegando no pé um pouco do DL, olha a diferença no DL que está mais próximo à tela e esse DL que está lá no fundo. Esse que está mais próximo à tela, ele está mais propício a emitir a sua carga, o seu impacto diagonal, de baixo para cima. Enquanto o DL lá no fundo, ele vai ter que levantar, ele vai ter que subir para cima primeiro para depois ir para frente. Isso é a diferença. Quando você vê que as pernas desse DL aqui, eles estão mais para trás e o peso dele está na mão. Do outro lado, ele está segurando o peso nos seus pés. Ou seja, esse DL que está mais afastado aqui com as pernas mais para trás, ele vai subir com as forças das pernas. Enquanto esse DL que está mais próximo, ele vai praticamente subir com a força do lombar, sem força nenhuma para poder explodir em cima do OL. Olhando aqui novamente para os offensive linemen, os OLs, o OL mais distante aqui, ele está perfeito. Tá? O quadril está baixo, a costa está reta, a cabeça está levantada, ele está de frente, alinhado completamente de frente, você percebe isso pela abertura das suas pernas. E o mais importante, essa mão esquerda, ela está de prontidão do joelho, ao contrário desse OL mais próximo aqui da tela, que ele está literalmente apoiando todo o seu peito, está descansando em cima do seu joelho. É uma coisa que nós vemos com muita frequência no terceiro, no quarto down, são downs importantes, mais para frente no jogo, quando a exaustão começa a consumir o jogador, ele começa a quebrar essa disciplina e começa a sair fora do padrão. Entrando na segunda progressão, nós temos agora o Power Step e o Hit. Agora, nós temos esse mesmo momento, só que nós temos um show de horrores aqui mais próximo da tela, com o número 19 e o número 56, que era o nosso OL e o nosso DL que se alinharam errados. Esse OL, justamente por ele não se alinhar corretamente, ele não teve explosão necessária para começar a fazer o power step e entrar no rush blocking. Então, o que acontece com muitos OLs quando eles se encontram na linha e não acertam os stance? Eles dão um passinho pequeno para frente, eles colocam o seu ombro e o seu capacete à mira, mas eles aguardam um impacto. Da mesma forma que o DL, que estava se alinhado errado, que ele tem que primeiro subir para cima, em vez de avançar diagonal, usando a força das pernas para ele se jogar para frente, ele também está aguardando um impacto. E aqui nós temos um OL e um DL que vai entrar num duelo pessoal, um duelo de titãs, só que sem nenhum propósito. Ele não está fazendo uma jogada defensiva e, obviamente, esse OL não está contribuindo para a jogada ofensiva. O outro lado, mais para cima, aqui mais para fundo dessa imagem, nós temos algo em vista que agrada qualquer running back, que agrada qualquer coach ofensivo, que já é o power step, ele entrando para fazer esse hit, só que esse hit já é direcionado. O ombro, a ombreira, já vai entrar no peito do DL, o capacete, ele está no play side, a cabeça está do lado da jogada, as mãos elas sobem de baixo para cima e vai acoplando cintura, abdominal e já pegando embaixo da ombreira. Aqui ele já começa a fazer o drive block, mas para fazer o drive block, tudo começou com o stance. Ele teve a base correta, conseguiu fazer o power step, conseguiu entrar para frente e dentro do DL, justamente com a ombreira dentro do peito e a cabeça para o lado do play side. Revendo aqui essa segunda progressão, nós temos o power step, já entrando no hit, só que esse hit já está entrando com o ombro, meio do peito, a perna direita entre as pernas do DL, as mãos subiram, só que acoplaram a cintura, subiram embaixo da ombreira e o capacete já está no play side, ele começa a fazer o drive block tranquilamente. Revendo essa progressão novamente, aqui nós temos o OL aqui que avança muito no seu power step, ele que não vai ter um impacto adequado, não vai ser um impacto forte, ele perdeu o leverage, ele acaba indo agora muito mais alto de que ele poderia ir, e ele
começa a se recuperar, ele começa a grudar a camiseta, mas ele sabe que ele tem que voltar ao leverage, ele tem que abaixar novamente, e o corpo dele tem que estar inferior à altura do DL. Aí ele consegue recuperar e continuar fazendo o drive. É lógico que esse DL também não está fazendo um... Aqui nosso DL já corrige a sua mão na posição certa. Aqui que acontece quando um OL ele calcula mal, ele fica nesse vai e não vai. Ele vai dar o power step, só que ele não dá andamento, ele não entra com o ombro, ele não continua. Nisso, ele usa as mãos e ele fica parado. Ele praticamente, por alguns instantes mais longos, ele para ali para tentar segurar o DL com as mãos. Isso não pode acontecer. Se ele fizer isso, facilmente o DL vai fazer um spin out, vai dar a volta, um spin in vai dar a volta e é um sack. Coaches, nós temos que lembrar que o DL ele também tem a sua progressão. Nisso, nós temos o fundamento, a técnica, que é hands first. O DL que consegue colocar suas mãos no OL primeiro, ele que vai manipular o OL. Principalmente um OL que ele entra num impasse. Ele vai dar o power step, ele vai entrar pesado numa direção e querer segurar com as mãos somente ali. Ele não tem um footwork que permite um kick step, permite um side shuffle, ele não retrai para trás com os braços, fazer um punch out, ele investe tudo num movimento incerto. Ele faz o power step, ele quer colocar o peso e o corpo dele na frente, usar as mãos, mas ele acaba perdendo na técnica, porque um DL foi mais ligeiro. O DL não quis ir para o duelo de impacto pessoal, ele usou suas mãos, ele conseguiu contornar e dar a volta. Continuando a progressão defensivo do DL, ele tinha que estar com as mãos aqui trocadas, mas vai fazer um side swat and swim, quer dizer que ele vai dar um tapa no lateral, tinha que estar com as mãos trocadas, é um tapa no lateral com a mão esquerda, maior e forte, que nós estamos vendo aqui, e passar por cima num swim. Continuando o conceito dessa progressão de usar as mãos mais. Aqui nós temos o DL que ele, em vez de ir por impacto, ele vai posicionar suas mãos no ombro ou no braço e fazer o spin in, nesse caso aqui. Os coaches, eles devem ficar atentos, enfatizar exatamente como o DL na sua progressão tem que usar as suas mãos. Primeiro ele tem que estar com a mão lá atrás, do lado do quadril, para poder dar esse avanço e explodir para frente. Senão ele acaba se atrapalhando um pouco e a mão dele tem que voltar para trás, ele acaba subindo para cima e não explodindo para frente. Mas voltando aqui ao aspecto de hands first, o DL que consegue colocar suas mãos no OL e fazer um swat, dar um empurrão lateral, ele consegue executar esse giro, tanto para dentro e tanto para fora. Quando o DL sobe, ele não usa suas mãos, ele já vai para o giro, ele acaba numa posição como essa, onde o OL tem a obrigação de praticamente esmagar ele no bloqueio. Na progressão ofensiva de pass blocking, nós vamos ter o OL dar um side step, um reach step. Nisso, ele vai fazer um punch out, vai explodir no peito do DL, ele vai se recuperar, se enquadrar em frente do DL novamente e repetidamente ficar fazendo esse punch out. Na progressão defensiva, do outro lado desse mecanismo, nós vamos ter o pass rush. Nisso, nós vamos querer que o DL ele explode intensamente para cima do OL, literalmente colocando sua ombreira, o seu ombro, para dentro do abdômen, para dentro do peito do OL. Ele vai drive, vai dirigir ele para trás. Quando ele consegue empurrar o OL um pouquinho para trás, já ganhando o equilíbrio, ganhando a luta, ele vai girar para dentro ou para fora, escapando do OL e conseguindo entrar do pocket. Set. Go. Set. Go. Aí. Aqui nós estamos vendo o nosso DL não sabendo sair, qual mão vai no chão, qual mão vai fazer o rip. Mas quando o rip ele vem antes do punch out, o OL vai ganhar. Ele vai conseguir travar o DL com seu braço. Agora, olha aqui.
O rip ele subiu antes que o punch out acontecesse. Nisso, o OL já trava o braço do DL, a mão direita do OL vai na costela ou no quadril do DL e ele começa a empurrar o DL para fora. Nós vamos analisar isso novamente, mas aguardando o punch out. Aqui nós temos o DL sobe, o punch out vem, ele consegue vencer esse punch out. Analisando o momento anterior, no último clipe, aqui nós estamos vendo o OL já travando o rip, ele tem as suas mãos na costela, ele consegue empurrar e continuar empurrando o DL para fora do pocket, só que ele teria mais sucesso se as pernas deles aqui, os pés deles estão muito juntos. Então ele teria que manter essa base mais larga, fazendo um side shuffle, para poder manter esse DL fora do pocket. A última progressão desse drill, de trench progression, é quando nós colocamos um linebacker entre 5 e 7 jardas da linha de scrimmage e executamos um bull rush, ou seja, um blitz avançando em cima do OL, que vai ter que fazer um side step ou um kick step, ele vai ter que enfrentar esse blitz. Agora, olha a diferença quando ele pega esse blitz parado, em comparação que quando ele pega esse blitz, ele sobe contra o defensor, ele gruda nas ombreiras, ele joga ele de lado, usando a inércia da velocidade do defensor invadindo para jogar ele lateral e não apenas querer empeitar ele parado contra o movimento que vem com força e velocidade. Muito obrigado pela sua participação e seu envolvimento em nossos projetos sociais de futebol americano juvenil. Peço mil desculpas pelos erros trágicos de português. Para maiores detalhes sobre esse evento, visite nosso site www.inspireathletes.com.